boa noite a todos os senseis, todos os professores, kodanshas, todos aqueles que estiverem assistindo. Vamos aí mais uma aula aí do Despertar do Sensei, aqui do Vale do Paraíba, segunda região. Nós vamos falar um pouquinho com os senhores aí sobre psicomotricidade. É um tema muito importante para as atividades de judô, né? Qualquer atividade física, mas principalmente a atividade judoística e atividade de judô, tá certo? Então, para a gente trabalhar um pouquinho a psicomotricidade, nós temos aí algumas informações que são pertinentes ao trabalho do professor de judô, ok? Então, nós temos aí a imagem do professor Jigoro Kano, né? E nessa imagem ele explica que nós podemos trabalhar, estudar qualquer assunto a gente consegue estudar. É só querer ter a boa vontade de desenvolver o trabalho, tá certo? Então, com esses pensamentos, nós conseguimos desenvolver qualquer atividade da nossa vida. Qualquer ser humano consegue fazer isso, ok? Pode passar, Jefinho? Maravilha. Então, psicomotricidade. Para a gente poder entender um pouquinho de psicomotricidade, a gente precisa saber que psico significa mente, motrica é movimento e idade do nascer ao envelhecer. Então, toda essa estrutura que rege aí, que é desenvolvida pelo o ser humano, toda a estrutura de maturação do ser humano junto com a parte cognitiva, né? Lógico. Pode passar, Jefinho, por favor. Muito bem. Entenda o conceito de psicomotricidade. Veja, dificilmente vai ter, todas as crianças vão serem perfeitinhas, né? Todo mundo vai ser perfeito quando chegar na nossa academia de judô. Algumas crianças vão ter algumas dificuldades e a psicomotricidade ajuda a entender essas dificuldades, ok? Jefinho? Legal. Desenvolvimento psicomotor. Psicomotricidade, ciência neurofuncional, na qual o ser humano é visto como um corpo único e indivisível e se desenvolve sobre 3 aspectos: cognitivo, motor e afetivo. Veja, quando nós falamos sobre esses 3 aspectos, cognitivo, motor e afetivo, nós temos que entender que alguns pensadores estão intrinsecamente inseridos nesses pensamentos, né? Então, quando você fala a parte cognitiva, a parte de inteligência, nós estamos falando aí de um pensador muito importante para a educação, embora ele não era educador, mas ele foi muito importante para a educação, um sujeito chamado Levi Vygotsky. Ele era russo, ele era da Bielorrússia, né? Então, lá na região dele, veja, quando nós falamos de Rússia, Bielorrússia, nós estamos falando de um país que, na época dele, foi início aí do século, final do século XIX, né, início do século XX, a época dele é uma época que ali era desenvolvido o socialismo, né? Então, o Levi Vygotsky, ele era filósofo, né? Ele era psicólogo. Ele era psicólogo e ele trabalhava a parte da criança, ele desenvolveu nos pensamentos dele a estrutura da zona proximal e da zona real. Então, o indivíduo ele está na zona proximal, as crianças estão na zona proximal aprendendo uma com a outra, uma criança que sabe um pouquinho mais, uma criança que sabe um pouquinho menos, juntando nessa zona proximal, através da estrutura cognitiva, ele vai estar evoluindo, essa criança vai estar evoluindo junto. E o professor está na zona real, né? Olha que interessante, o judô é a mesma coisa, você sempre vai trabalhar com o indivíduo que está você vai treinar com o indivíduo que sabe um pouco mais e você vai aprender com esse indivíduo, não é? Gita Kyoei, prosperidade e benefício mútuo, todos nós treinamos assim e nos aperfeiçoamos dessa forma. Então, falou em a parte de inteligência cognitiva, nós temos que lembrar do Levi Vygotsky, tá? O motor é movimento. Quando você fala em movimento, nós temos aí um indivíduo muito importante, ele era biólogo, o nome dele era Piaget, Jean Piaget, biólogo, suíço, né? Um dos pais aí da educação, embora também não fosse educador, né?
E quando a gente fala em movimento, a gente tem que pensar na estrutura de maturação do indivíduo. De tempos em tempos, o sujeito evolui. Então, a cada 1 ano, 2 anos, ele vai evoluindo, ele vai crescendo. Tá? Então, ele crescendo fisicamente. Né? Lembrando que o Piaget era biólogo. Ok? Aí nós temos a parte de afetividade. Quando a gente fala em afetividade, tem outro pensador que muito muito inteligente, né? Ele era francês, ele era médico e também filósofo. O nome dele era Henri Vallon. Ele trabalhava afetividade. Então, quando a gente pensa em trabalhar a parte cognitiva, motora e afetiva, a gente tem que lembrar desses pensadores que formularam, eles criaram toda a estrutura que a gente tem da educação, embora não fossem educadores. Ok? Jefinho, pode passar, por favor. Vamos lá, olha. Os primeiros desenvolvimentos humanos, nas primeiras, os primeiros passos da criança no desenvolvimento humano, a criança ela tende a evoluir gradativamente, seja psicológica, seja motora, seja afetiva. Veja que essa estrutura, quando se junta, a criança consegue desenvolver maravilhosamente. Então, até os primeiros 2 anos de idade são momentos cruciais da vida da criança para ela desenvolver alguns fatores que vão beneficiá-la lá na frente, quando ela tiver com 6, 7 anos de idade, quando estiver chegando na academia para treinar com a gente. Né? Então, o ato dela gatinhar, ela está engatinhando, ela está rolando, ela está pulando, ela está... Isso vai ajudar para o corpo dela no futuro ser um corpo dissociável, vai dissociar tanto os membros superiores, dos membros inferiores, da cabeça, ok? Então, cabeça, membros superiores, membros inferiores e o tronco. Então, ela vai estar sabendo exatamente o que é uma coisa e o que é outra. Tem criança que entra na academia da gente e não sabe diferenciar, né? Que ela acha que está tudo grudado, está tudo junto. Né? Isso a gente vai estar estudando um pouquinho mais aqui. Mas é para isso que serve a psicomotricidade, para orientar a criança entender a importância de que o corpo, o tronco, os membros superiores, membros inferiores, a cabeça, são dissociados, né? Estão separadas, ok? Cada uma é uma coisa e tem uma função diferente, tá bom? Pode passar, Jefinho. Vamos lá, psicomotricidade. Na psicomotricidade, o movimento é compreendido, obrigado, Jefinho, o movimento é compreendido como resultado dos componentes que formam o sujeito. Então, movimentos cognitivo, inteligência, afetivo, o carinho, social, relacionamento em grupo, motor, vivência motora. Foi o que eu estava definindo aí com os pensadores, né? Pode passar, Jefinho? Legal, movimento cognitivo, então, né? Tá lá, vamos ver o que o sensei deve proporcionar situações para seus alunos que desenvolva sua inteligência, fazendo com que haja uma progressão lógica nas atividades propostas, uma atividade lúdica que exija dele um trabalho mental. Então, quando se faz uma atividade lúdica, quando fala em ludismo, a gente fala em brincadeira. A gente faz uma atividade, uma brincadeira, nessa brincadeira tem que ter uma estrutura de começo, meio e fim, e também tem que ter uma estrutura de inteligência, né? Um trabalho mental. Ela tem que entender que para desenvolver aquilo, ela precisa fazer um trabalho com inteligência, ok? Pode passar, Jeff? Vamos lá. Beleza, movimento afetivo. O sensei deve entender que os alunos são diferentes e alguns necessitam mais de atenção do que os outros. No entanto, o carinho deve sempre prevalecer. Veja, quando nós assistimos aqueles filmes lá, né, você assiste os filmes em que o sensei lá da arte marcial em questão grita com o aluno, briga com o aluno, né? Isso aí só acontece em filme, isso não acontece em cima do tatame, não acontece no judô. Então a gente não pode gritar com o aluno, não pode brigar com o aluno, não pode falar, né, desenvolver ali pensamentos pejorativos lá, o aluno colocar apelido, isso não pode ser feito. Por que não pode ser feito? Porque você tem que ter
a fineza, né, a decência de desenvolver ali com o aluno uma situação de afetividade, de carinho. Por quê? Os alunos são diferentes. Nem todos vão chegar ali e já vão sair campeão de judô. Ah, chegou um aluno e o aluno começou a treinar hoje, daqui a um mês eu vou colocar ele para lutar na competição. Não, não é assim. Tem criança que treina uma semana, primeira semana de treino, coloca na competição no domingo, né, no próximo domingo, ele vai lá e luta e até ganha uma medalha, luta muito bem. Né? Participa do treinamento lá da competição e se dá bem. Mas nem todos são assim, isso é a minoria. A maioria não é assim. A maioria ela tem que ser trabalhado com ela toda uma estrutura, toda uma afetividade para ela poder entender e desenvolver ali as dificuldades dela, melhorando cada vez mais, dia a dia, gradativamente, né? Que nem as faixas, cada época recebe uma faixa, porque está evoluindo intelectualmente, né? Motoramente, enfim. Tá bom? Pode passar, Jefinho. Então, o movimento social, ao iniciar uma aula, o sensei deve ter em mente que a aula é um grupo e os alunos não podem se isolar. Temos que identificar ali, pessoal, o aluno que está se isolando. Se ele está se isolando, é porque ele tem um problema, né? Mas qual que é o problema dele? Ele vai se mostrando aos poucos. Veja, as aulas são sempre coletivas. Olha lá. Sendo assim, deve-se atentar para os alunos que não interagem com os outros e proporcionar uma maior atenção. Esse aluno que não interage com os outros, ele tem alguma dificuldade, seja motora, seja intelectual. Às vezes a gente trabalha sempre com tentativa e erro. Então sempre o Sotogari, o Goshi, né, vai aplicando as técnicas, e a criança às vezes ela não consegue fazer, ela tem uma dificuldade muito grande para estar fazendo aquilo. Então tem que ter o quê? Tem que ter a ideia de que a gente não pode ensinar uma pessoa isolada, tem que ser o grupo todo. Porém, essas crianças que têm essa dificuldade, aí sim tem que ser dada uma atenção especial. Ok? Jefinho? Movimento motor. Movimento motor é tudo que diz respeito ali à estrutura de movimento, lateralidade, queda, rolamento, saltar, pular, engatinhar, rastejar, toda a estrutura aí, ela diz respeito ao movimento motor, tá bom? Pode passar, Jefinho, por favor. Isso. Bom, o sistema psicomotor humano, nós temos aí tonicidade, equilíbrio, lateralidade, noções de corpo, orientação espacial, orientação temporal, praxia global, que já engloba todas as atividades do corpo humano, e a praxia fina. Pode mudar, por favor? Vamos lá, tonicidade. Quando a gente fala em tonicidade, tônus muscular. Tonicidade diz respeito à estrutura forte da musculatura. Então você pensa numa estrutura forte. Para ter uma estrutura forte, a gente tem que trabalhar a musculatura, tem que trabalhar a elasticidade, tem que trabalhar a flexibilidade, tem que trabalhar toda essa parte de tônus muscular. Né? Então, conforme a pessoa vai envelhecendo, esse tônus muscular tende a enfraquecer, tende a ficar mais fraco. Para isso, precisa fazer atividades com carga, principalmente mulheres que têm problema de osteoporose. Então, tem que fazer atividade com carga para retardar a perda óssea, né? E, ao mesmo tempo, aumentar o tônus muscular, aumentar a musculatura, deixar o corpo ereto, né? Deixar o corpo retinho. Tudo bem? Próximo, Jefinho. Quando a gente fala em tônus muscular, tem que lembrar de uma coisa muito importante, que é a hipotonia muscular, né? E aí, o que acontece na hipotonia muscular? A criança, ela tem algumas dificuldades que a gente precisa saber, né? Deixa eu chegar pertinho que eu não estou enxergando aqui. Vamos lá. Então, a gente tem que notar nas crianças atraso, atraso das etapas motoras, né? Atraso na conquista das etapas motoras, sentar, engatinhar, andar. Criança que tem essas dificuldades, dificuldade de equilíbrio, né? Criança que não consegue se equilibrar, vai correr, cai, sai, corre, corre, cai.
que está acontecendo com essa criança? Né? Ao invés de engatinhar, prefere arrastar-se com o bumbum. Então, ao invés de engatinhar, a criança está engatinhando, aquelas crianças bem pequenininhas, né, que chegam lá para treinar judô, ao invés de engatinhar, ela fica se arrastando. Né? Nós estamos falando mais de bebê, seria alguma coisa voltada para o bebê. Né? Então, para o judô, criança a partir dos 4 anos, mas tem criança que chega bem cedinho, e criança com dificuldades motoras nesse sentido. Tá? Embaixo, dificuldades para usar usar o canudo. Aqui eu não estou. Dá para dar um. Não. Mas quando falo usar, se for canudo ali, eu acho que é canudo mesmo. Canudo é a primeira atividade que a criança desenvolve quando nasce, né? É sugar, né? Então ela vai sugar, a criança não consegue sugar, não consegue puxar pelo canudo. Isso é uma dificuldade também. A gente observa quando a criança vai comer alguma coisa, quando vai beber água ou pelo canudinho. Então, o primeiro movimento que faz é sugar, às vezes ela não consegue. Isso tem que ser observado também, né? Ausência de algumas habilidades motoras, como rolar e engatinhar, ok? Nossa, tá tão pequenininha a letra, gente. Vamos lá. Pegada fraca, né? A criança não consegue segurar a parte distal dos dedos, não consegue segurar corretamente. Né? Dificuldades para cobrir e desenhar. Dificuldades para colorir e desenhar. Aí já é a parte distal dos dedos, né? Praxia distal. Não consegue pinçar, não consegue segurar. Tem essa dificuldade. Criança com essas dificuldades já é um alerta que tem alguma coisa errada na musculatura, tá certo? E dificuldades para manter os lábios fechados. Os lábios, gente, ela não consegue, sempre fica a boquinha aberta. Já viu criança com a boquinha aberta? Não consegue fechar a boquinha. Os lábios não fecham, né? Então, o que acontece? Fica a boquinha aberta, às vezes fica babando. Tem criança que vem assim pra gente e a gente tem que entender e saber por que essa criança está nessa situação. Ah, a criança tem algum problema, algum distúrbio? Bom, aí, através das brincadeiras, a gente consegue sanar alguns problemas, ok? Vamos lá, chefinho. Maravilha. Gente, aquela letra pequenininha, eu não estou enxergando muito bem, mesmo com óculos, tá? Chefinho, pode mudar? Isso. Gente, equilíbrio, condição básica da organização psicomotora, visto que envolve uma série de ajustes posturais. Gente, criança, a parte de equilíbrio, ela sobe em cima da bola, ela não consegue se equilibrar, ou tem uma dificuldade de pular num pé só, tem dificuldade de pular com uma perna e movimentar a mão ao mesmo tempo, ela tem essa dificuldade. Essa é a parte de equilíbrio. A gente tem que observar também. Vamos lá, Jefinho? Pode mudar. Lateralidade. Quando a gente fala em lateralidade, a gente tem que pensar na lateralidade como uma situação em jogar. Você joga para a direita, você joga para a esquerda. Você vai para a direita, você vai para a esquerda. Você anda para trás e anda para frente. Você consegue para frente e para trás. Lado direito, lado esquerdo. É toda uma lateralidade. A criança, ela pensa com a mão direita, escreve com a mão esquerda. Isso acontece também. A gente fala que dá um nó no cérebro. Mas por que acontece isso? Por conta de algumas estruturas que não foram bem vistas. Você manda entrar o sotogar lado direito e lado esquerdo. Ah, não, mas é que ela gosta de entrar do lado esquerdo. Tudo bem, mas tem que entrar dos dois lados. Não pode mostrar só um lado para a criança. Ok? Vamos lá, Jefinho. Está muito ligado à tonicidade, ao músculo, tá? Ao músculo e equilíbrio. Noções de corpo. Tem criança que não sabe dissociar a cabeça do tronco, dos membros superiores e membros inferiores. Então é legal que a gente faça um treinamento com ela para ela ficar tocar, ela própria colocar a mão na canela, colocar a mão na coxa, colocar a mão no tronco, na barriga, colocar a mão nas mãos mesmo, se segurar, colocar a mão na cabeça, colocar a mão no pescoço. Isso é muito importante para ela se entender como ser humano, tá? Noções do corpo. O nosso corpo é o fato real
de que estamos no mundo. Nós somos através do nosso corpo. Nós existimos através do nosso corpo. Nós aplicamos as técnicas através do nosso corpo. Nós jogamos, nós fazemos o quê? Nós caímos, levantamos, desenvolvemos através do corpo. Ok? Pode passar, Jefinho? Legal. Orientação espacial. A criança, quando fala orientação espacial, veja onde que eu estou, o que eu faço. Eu estou dentro do círculo, estou fora do círculo. Quando eu faço aquela brincadeira de pular, tira um círculo, que é uma casinha do coelho, a toca do coelho. Ah, entra na toca do coelho. Aí todo mundo entra na toca do coelho. Quem fica para fora? Né? Então, eles têm que ter essa noção de que eu estou fora, eu estou dentro. Eu estou dentro de uma casa, eu estou fora. Eu estou dentro de um quarto, eu estou fora do quarto. Eu estou numa casa, eu estou fora. Ou estou dentro. Isso é muito importante para a criança. Através das brincadeiras lúdicas, a gente consegue desenvolver essa estrutura, né? De entrar, sair, ficar lá de fora, lá de dentro. Tá bom? Próximo, Jefinho. Ok. Orientação temporal. Veja, a criança ela consegue pensar na maneira que ela... Por exemplo, hoje ela tem que dormir. Não, agora eu tenho que acordar. Opa, agora eu tenho que trabalhar. Opa, eu estou crescendo, agora eu estou crescendo. Opa, peraí, agora é férias da escola. Ah, não, agora tá de dia, tá de noite, tá chovendo, tá fazendo sol, eu fui para a praia. Entende? Ela tem essa orientação corporal, é o tempo dela, é uma coisa voltada para a rotina dela. Quando a gente pensa em voltado para a rotina, a gente tem que pensar no sono, né, a maneira que a vigília, né, quando a gente está dormindo, a gente está descansando, né, e às vezes a gente chega quando está brincando, a gente chega no tatame, muitas vezes alguns alunos meus pequenininhos, eles vêm, chega de chupeta na boca, né, chega com a chupeta, ele não acordou ainda. Muitos chegam já dentro no tatame e dorme. Ah, mas ele está dormindo? Está dormindo. E aí você fala, deixa ele dormir um pouquinho. Deixa ele dormir mais um pouquinho ali, uns 10 minutos dormindo. Depois você fala, todo mundo está treinando, mas ele está dormindo. Olha que interessante. Todos estão treinando, mas ele está dormindo. Deixa ele dormindo lá, não tem problema, não acorda ele não. Não, é hora do treino, não, calma. Deixa ele. Ele entrou, ele viu que ele está na academia e ele quer dormir mais um pouquinho, aquele soninho dele. Deixa ele mais lá, uns 10 minutinhos. Depois você acorda, aí ele fala, olha, agora é hora do treino, vamos treinar? Aí ele entende que ele tem que acordar e tem que treinar. Por quê? Porque ele tem uma rotina de tudo que ele faz na vida. Né? Toda aquela estrutura da vida dele, ele tem uma rotina. Então, de repente, ele está vindo para o treino e está dormindo. Tá? Então, isso é muito importante. Outra coisa, às vezes ele está brincando de carrinho. Ele pega o carrinho, senta na beira do tatame e começa a brincar ali. Ele tem 4 anos, 3 anos, está brincando de carrinho. Puxa, aí uma opção é pegar todas as crianças e colocar para brincar de carrinho também. Um carrinho imaginário, muitos vezes até fazem até umas brincadeiras lúdicas, né? Aqueles carrinhos de mão, segura na perna e sai empurrando e tal, mas o outro tá com o carrinho dele mesmo que ele trouxe da casa dele. Deixa ele brincando um pouquinho, depois tira ele do carrinho e põe ele para treinar judô. Que ele vai obedecer dessa forma. Ok? Pode passar, Jefinho. Vamos lá. Próximo slide. Legal. Pláxia global. Quando a gente fala em pláxia global, a gente precisa entender que são todas as atividades. São todas as atividades, são todos os movimentos, né? Todos os movimentos voluntários, né? do corpo da gente para fazer tudo, quase praticamente tudo ao mesmo tempo. Tonicidade, lateralidade, flexibilidade, você vai trabalhar equilíbrio, né? Então você pula numa perna só, você entra no bambolê, sai do bambolê, olha só que interessante, né? Aí depois você contorna os cones, entende que é uma atividade intervalada, né? Cada momento é uma atividade, ou então não é intervalado, é tudo junto, dá para ser feito isso também. Então isso tudo a gente consegue desenvolver dentro a gente desenvolve para a psicomotricidade dentro das atividades lúdicas. Entende que atividades lúdicas não é só brincadeira, mas ela é uma brincadeira voltada para a melhora daquela criança com algumas dificuldades. Então não é só aquecimento, mas a criança ela vai trabalhar a parte cognitiva, a parte do tônus muscular, a parte de lateralidade, a parte de flexibilidade. Então, às vezes a criança está correndo, não consegue correr, ela não consegue desenvolver o que você quer. Por quê? Porque faltou alguma coisa nos primeiros 2 anos de vida. E agora, com essas atividades lúdicas, a gente consegue trabalhar essa criança. Tá? A parte de atividades lúdicas, a Sensei Gisele que vai estar passando para vocês. Tá bom? Porque seria mais as atividades mesmo.
Então ela vai mostrar algumas atividades que podem ser trabalhadas visando a psicomotricidade, visando a evolução da criança em cima do tatame. Volto a falar, nem todas as crianças vêm para cá perfeitinhas, pronto para competir. Não, tem criança que não sabe andar, tem criança que desequilibra, tem criança que cai, tem criança que não sabe bater a mão e vai demorar muito bater a mão, ela vai ficar 6 meses treinando na academia e não vai conseguir bater a mão corretamente. Ela vai ficar 1 ano na academia e não vai conseguir fazer o kame corretamente, né? Então, tem gente que faixa colorida aí, bem graduado, não sabe fazer o kame. Mas, enfim, são detalhes que faltou alguma coisa lá atrás, tá certo? Pode passar, Jefinho. Vamos lá. Legal. Práxia distal. Quando a gente fala de práxia distal, a gente está falando das mãos, da parte dos dígitos aqui, ó, dos dedinhos, né? Tem gente que não consegue fazer alguns movimentos, algumas crianças não conseguem fazer os movimentos de pensar, de pegar, de puxar, de esticar. Por isso que é legal mexer com massinha, mexer com... Né? A psicomotricidade está bem intrínseca aí na educação física, na fisioterapia, também na parte pedagógica. Né? Não é uma atividade de uma determinada formação profissional, né? Mas ela engloba tudo, ok? Por isso que é interessante fazer uma pós-graduação em psicomotricidade para poder entender como é que a criança reage a alguns estímulos, ok? Quando a gente fala na prática distal, são movimentos com os dedos. Tem criança que não sabe que ela tem dedos. Ela não sabe, não consegue pegar a colher, ela não consegue pegar o canudinho, ela não consegue utilizar os dedos de forma correta. Fatalmente ela não vai conseguir amarrar a faixa. Por quê? Ela não sabe que a mão dela serve para... Parece bobeira que a gente está falando, mas tem criança que não sabe que a mão faz parte do... Para ela, a mão é como se fosse o braço. Então ela não consegue mexer os dedos. Ela não consegue porque na verdade, não foi treinado a mexer os dedos. Por isso que é legal mexer com massinha, né? São atividades físicas, né? As práxias finas. Então você vai lá, segura, faz o desenho, a bolinha, o xizinho, brincar de jogo da velha. Tudo isso é importante porque se faz no jardim da infância. Para quando chega, mas tem criança que chega no tatame e não consegue segurar na faixa, amarrar a faixa, porque não sabe. Não foi ensinado para ela ainda mexer com os dedinhos. Ok? Próximo, chefinho, por favor. Maravilha. Opa, estamos no finalzinho aqui agora. Treinando o judô. Vamos ver aqui, tá um pouco maior a letra. No judô devemos trabalhar todos os aspectos do sistema psicomotor humano, pois cada ser humano é diferente e precisa ser ajustado à sua própria realidade. Não trabalhamos para transformar crianças em campeões, trabalhamos sim no desenvolvimento humano, onde oferecemos àquelas crianças a oportunidade de ter equilíbrio, autoestima, confiança e principalmente paz de espírito. Gente, aí está o finalzinho lá, agita que eu ei, né? Prosperidade e benefício mútuo. Acaba aqui a parte prática, a parte teórica aí de psicomotricidade. A CC Gisele vai trabalhar um pouquinho com vocês em atividades lúdicas na prática, tá bom? Um abraço a todos aí, fiquem com Deus e agora fiquem com a Sensei Gisele, ok? Um abraço a todos. Gita Kyoei.